Hebreus capítulo 2, verso 18, 17 e 18, falando a respeito da humanidade de Jesus Cristo, é mencionado exatamente assim: por isso mesmo, 2, 17 e 18, por isso mesmo convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele, Jesus, sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se você for ao Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 1 até o verso 14, é dado a ênfase de que o Verbo se fez carne. Quem poderia ler, por exemplo, o verso 14? João 1, verso 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Muito bem. Essa verdade do Evangelho, ela desafia a nossa lógica, desafia a lógica humana. O Verbo se fez carne. Durante séculos tem se questionado até que ponto essa carne, que carne é essa que Jesus se fez carne? Porque os evangelhos, de modo muito claro, apresentam que Jesus encarnou como um homem. Uma das provas mais cabais da humanidade de Jesus Cristo foi justamente a reação dos fariseus para com Cristo. Uma vez que os fariseus, em algumas ocasiões, pegaram pedras para apedrejar Jesus Cristo, pois eles diziam: tu, sendo um homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os fariseus viam que Jesus era um homem diante deles, exatamente um homem, mas ao mesmo tempo tinha autorreivindicações divinas. No capítulo 8 de João, Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Então pegarem pedras para apedrejá-lo. No capítulo 10, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então pegarem pedras para apedrejá-lo. No capítulo 8 ainda, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. No capítulo 6, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ninguém pode vir a mim, pode ir ao Pai, senão através de mim, no capítulo 14. Ou seja, Evangelho de João, do início ao fim, Jesus afirmando: este que vocês veem, que é um homem, ao mesmo tempo é divino. Isso escandalizou a sua época e foi a razão pela qual Jesus foi condenado à morte. Os judeus fizeram um conchavo político-religioso, que é um protótipo da besta de Apocalipse. A união entre fariseus e Roma, na pessoa de Pilatos, é um protótipo da besta de Apocalipse. Poder religioso com poder político se unindo contra o Evangelho. Mas a pergunta hoje é sobre a humanidade de Jesus Cristo: até que ponto? Em que aspecto Jesus é verdadeiramente humano? Quanto Jesus se parece comigo? Quanto que Jesus se parece com você? Essa é a pergunta que tem suscitado debates ao longo dos séculos. E Paulo, nesse sentido, nesses dois versos aqui de Hebreus, capítulo 2, 17 e 18, ele diz que convinha que em todas as coisas, Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso. E o verso 18 ainda diz: pois ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, assim como nós somos tentados. No capítulo 4, o verso 15, reforça essa mesma ideia. Está escrito, capítulo 4, verso 15 de Hebreus: porque nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança,
mas sem pecado. Qual a semelhança conosco? Total. As mesmas características humanas. Jesus, um homem de verdade. Jesus, usando uma linguagem atual, a natureza humana de Cristo não foi fake, não foi de aparência, foi real. Jesus veio como homem, do ventre de Maria, um homem de verdade, tentado em todas as coisas, assim como você e eu somos tentados desde a infância, porém sem pecado. Essa singularidade de Cristo também desafia a nossa lógica. Eis a razão pela qual Jesus é não apenas um ícone, mas Jesus é um mistério do ponto de vista humano. Um homem sem pecado. Um homem que foi gerado de um modo sobrenatural e viveu de um modo sobrenatural, porém sendo humano. Essa temática que a gente está abordando aqui, a natureza humana de Cristo, ela, de acordo com o profeta, é tudo para nós. Nós compreendermos os aspectos envolvidos na natureza humana de Cristo é escola para essa vida e a próxima. Entender a encarnação de Jesus Cristo, entender como ele viveu 33 anos nessa terra sem cometer um único pecado. O chamado de Jesus para aquela mulher adúltera foi assim: não peque novamente. A nossa luta é não pecar daqui para frente. Jesus, no entanto, é o único ser humano sobre a face da terra que jamais pecou. Nunca pecou. Ninguém foi tão longe quanto Jesus já foi. Ninguém foi tão longe. Eis a razão pela qual Jesus é insuperável. Veja, existem aspectos nessa vida que vão produzir perdas eternas. Perdas eternas. Eu vou dar alguns exemplos. Sansão foi um juiz em Israel. Assim como Samuel também foi um juiz em Israel. Pela palavra, os dois serão salvos. Porém, na eternidade, Sansão nunca alcançará a estatura de Samuel, porque Sansão teve perdas eternas. Ele foi justificado pela graça, herdará a vida eterna e vai crescer pelos séculos dos séculos dos séculos, porque o nosso caráter, ele será desenvolvido durante a eternidade. Porém, cada um de nós ressuscitará exatamente no ponto onde foi interrompida a sua vida. Ou seja, Sansão e Samuel, juízes sobre a casa de Israel, os dois serão resgatados, os dois passarão pela primeira ressurreição. Porém, Sansão morreu num ponto, Samuel morreu com caráter em outro ponto, e os dois vão continuar crescendo. Só que Sansão nunca vai alcançar Samuel. Perdas eternas. Dentro desse raciocínio, ninguém alcançará Jesus Cristo. Ele é insuperável, porque ele foi o único ser humano sobre a face da terra que jamais cometeu um pecado. Isso é maravilhoso. Jesus, nesse sentido, ele é o teto da humanidade. Ninguém irá além de Cristo. Ninguém ultrapassará quem Jesus é e quem ele foi e o que ele fez e o caráter que ele desenvolveu aqui na terra, e vem crescendo como um homem nos últimos milênios. Com tudo isso, eu pretendo dizer que, número 1, Jesus é incomparável, mas ao mesmo tempo Jesus é um ser humano, exatamente como você e eu, que alcançou uma conquista e uma vitória que nenhum outro homem havia conquistado. Que vitória é essa? De jamais ter cometido um pecado. E a pergunta é: como isso foi possível? Como foi possível um homem não pecar? Como foi possível um homem ser tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado? Como foi possível?
Essa é a razão pela qual eu tenho repetido: Jesus é nossa única chance. Quem Jesus é tudo para você e para mim. E quem Jesus é? Um homem divino. O último texto que eu quero ler contigo aqui fica na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Aqui está a resposta. Nesse verso que nós leremos agora está a resposta. Ouça o que eu vou te dizer. A única maneira de um homem não pecar é se ele tiver participação na natureza divina. Jesus revelou ao mundo que a humanidade ligada à divindade tem poder sobre o pecado. Você entende? Porque Jesus veio como um homem de verdade, um homem suscetível a todas as tentações, e a Bíblia diz todas as tentações. Jesus foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada que você já tenha passado que Jesus já não passou, e na verdade, com muito mais potencial. E por exemplo, se o diabo chegar para mim e falar, ó, transforma essa pedra em pão, eu vou falar, você está doido? Eu não consigo transformar uma pedra em pão. Jesus tinha condição de transformar. Jesus foi tentado em coisas que você não foi. Ou seja, ele tem plena condição de compreender exatamente as suas lutas, as suas dores e as suas fraquezas. Nenhum de nós pode chegar no juízo final e falar, eu não consegui, e Jesus conseguiu porque ele era Deus. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina que aquilo que Jesus é, ele nos oferece. O verso 4 do capítulo 1 de 2 Pedro diz assim: pelas quais nos tem sido dado, está falando sobre o divino poder de Deus, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa é a nossa única chance. A única chance de um ser humano ultrapassar as tentações e as paixões da natureza humana é se houver uma comunhão, uma ligação, um elo inquebrantável entre natureza humana e natureza divina. Eu poderia mencionar outros textos, como 1 João 3,9, que João fala sobre sermos gerados pela divina semente. Eu poderia mencionar também João capítulo 3, quando fala que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Com essa mensagem eu quero te incentivar a lutar contra as suas próprias tentações. Eu tenho sido perguntado por que eu não tenho falado, por exemplo, sobre alguns assuntos proféticos, 7 trombetas, os selos, entre outras coisas. E eu vou dizer a você, a exemplo do que eu vejo no Evangelho de Mateus, o que aconteceu no Evangelho de Mateus quando Jesus nasceu? Homens do Oriente chegaram até o rei Herodes e perguntaram, aonde está o rei dos judeus? Herodes se alarmou, ele viu que o trono dele estava sobre abalo, sobre risco. Ele chama os escribas e pergunta, aonde nascerá o rei dos judeus? Na ponta da língua eles falam, eles citam Miqueias capítulo 5 verso 2, em Belém. Eles tinham a profecia na ponta da língua, mas 30 e poucos anos depois eles quiseram condenar Jesus Cristo à morte. Ou seja,
Saber de profecias é importante. Mas eu estou entendendo que hoje nós devemos nos focar no essencial. E o que é essencial? Essencial nesse momento que nós estamos é compreender que sem coparticipação na natureza divina, você está perdido. E eu também. Está perdido. A única chance de um homem se salvar, um ser humano se salvar, envolve ele ter coparticipação na natureza divina. Deus te abençoe.